Olá, hoje é 3 de dezembro. No Nesp Notícias desta terça-feira, a gente fala sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Capacitação aumenta a chance de pessoas com deficiência conseguirem um emprego. Na sessão da Câmara, pauta cheia de projetos. Para alguns vereadores, o acúmulo de projetos é inevitável, mas atrapalha a análise de leis mais complexas e o bom andamento do legislativo. Boa tarde. A gente começa a edição de hoje falando da sessão da Câmara. Ontem a pauta de discussões esteve bem cheia. É que o ano está acabando e vários projetos ficaram para a última hora. Depois de várias semanas com pautas fracas e do adiamento de projetos importantes, os vereadores tiveram nesta semana 16 projetos na pauta de discussões. O início da sessão foi marcado por um apelo feito pelos dentistas da rede municipal de saúde. Eles pedem equiparação de salários com médicos do município. Quem tem a mesma responsabilidade civil e criminal tem que ganhar igual. Aqui a gente não menospreza nenhum profissional da saúde, mas todos são importantes, todos. Todo profissional da saúde é importante, principalmente num povo como o nosso que tanto tem dificuldade de saúde, educação, mas saúde também. Então, nós estamos querendo o quê? Justiça. Na verdade, não pode separar o médico da boca do médico do pé. Entre as discussões de projetos, temas importantes que devem ser votados ainda em 2013 estiveram na pauta. Com a proximidade do fim do ano legislativo, vários projetos de lei acabam ficando acumulados para as últimas sessões, alguns fundamentais para o andamento político da cidade. Nessa semana, os vereadores discutiram a lei orçamentária para 2014 e o projeto de reestruturação da Funprev. Para a semana que vem, última sessão ordinária do ano, deve ficar o projeto do aumento do IPTU. Para alguns vereadores, o acúmulo de projetos é inevitável, mas atrapalha a análise de leis mais complexas e o bom andamento do legislativo. Nós temos projetos que são projetos polêmicos, projetos que demandam estudos, né? E o executivo opta por enviar os seus projetos que ele tem mais necessidade, né, também no final do ano. Nós temos que ter a calma necessária, a serenidade necessária para avaliar os projetos e votarem aqueles projetos que for possível votar. Os que não forem, passa para o ano seguinte. A vereadora Thelma Gobi acredita que falta um planejamento maior na hora de submeter projetos ao legislativo. Não é para chegar tudo no fim do ano. Nós tivemos aí 12 meses para que isso acontecesse. Então, acaba prejudicando. IPTU é para vir no começo do ano. Se ele tiver 1, 2, 3, 4 vezes que seja sobrestado, se o vereador pedir tempo, se tiver 2, 3 audiências públicas, é bom, é saudável. Aí nós vamos chegar num bom ponto de equilíbrio. Já o presidente da Câmara, Sandro Bussola, defende que outros fatores também contribuíram para o acúmulo. Muitos projetos que vêm do Executivo, ele vem com falta de documentação que tenha a ser acompanhada, a gente retorna o projeto, muitas emendas são colocadas de última hora. Quando é sobrestado, houve um acordo que todos os projetos que houve sobrestamento, eles retornaram para a pauta, foi discutido, aprovado ou rejeitado. E essa Câmara tem um diferencial, é uma Câmara que tem se colocado muita questão de audiência pública. É uma Câmara que mais realizou audiência pública no ano de 2013, comparando os outros anos. Na tribuna, o aumento do IPTU voltou a ser o foco das discussões. O reajuste de até 24% ainda gera discordâncias entre os vereadores. Apenas 2.200 e poucas casas é que vão pagar esse aumento de 24%. Foi um diálogo bastante forte, uma discussão bastante grande com o Executivo e nós chegamos nesse patamar que eu acho bastante razoável hoje. Eu, particularmente, acho que é um aumento muito grande. O estudo do CNPJ, do CPF, eu acho que seria uma proposta mais justa, mas isso demanda tempo. E ontem, no fim da tarde, a Prefeitura e a Câmara Municipal chegaram a um acordo em relação à proposta de aumento do IPTU. Por volta das 6 da tarde, durante o intervalo da sessão, o prefeito Rodrigo Agostinho se reuniu com os vereadores para negociar novos valores de reajuste. Ficou decidido que os imóveis com valor venal de até R$ 75 mil
não terão aumento. Construções de R$ 75 a R$ 150 mil terão um reajuste de 6%. Imóveis de R$ 150 a R$ 300 mil terão aumento de 12%. Valores entre R$ 300 e R$ 600 mil sofrem reajuste de 17%. E acima de R$ 600 mil, o IPTU sobe no máximo 19%. Para os terrenos, o reajuste fica em 24%. Nossa equipe conversou hoje de manhã com o secretário municipal de Economia e Finanças, Marcos Garcia. Era 24% e daí se pensou em 18%, em 20%, 22%, e daí de forma unânime ali entre todos, pelo que os valores mostravam, e os valores mostraram que no fim, em comparação com o projeto passado, iria haver e vai haver uma perda de R$1 milhão. Mas a prefeitura, né, não tinha também como mais apostar no projeto antigo e daí acordou assim mesmo com essa perda de R$1 milhão. A previsão é de que o novo aumento do IPTU seja votado pelos vereadores até o fim deste ano. Outro assunto que repercutiu na sessão foi um projeto de lei que amplia o período de concessão dos serviços de transporte coletivo na cidade. Segundo o texto, o tempo, que hoje é de 8 anos, renováveis por mais 2, aumentaria para 15 anos, renováveis por mais 5. Segundo o projeto, isso estimularia a concorrência entre as empresas interessadas em explorar o serviço. O vereador Roque Ferreira levou o assunto à tribuna e é contra. Nós achamos que esse projeto é um projeto que não atende o interesse público, pode atender o interesse das empresas privadas e operadoras, mas o interesse da população não atende. E o prefeito envia ao apagar das luzes um projeto de lei estendendo esse prazo de concessões para 15 anos, prorrogável por mais 5 anos. Isso é uma generosidade tremenda que vai na contramão de tudo aquilo que se faz hoje nas principais cidades do país. Bauru foi pré-selecionada para ter o curso de medicina oferecido por uma faculdade privada. A cidade aparece numa lista com outros 41 municípios que foram autorizados pelo MEC a abrir o curso. A portaria foi divulgada no Diário Oficial da União de hoje. A cidade deve receber agora a visita de uma comissão para avaliar a estrutura do atendimento de saúde pública municipal. A próxima etapa é a publicação do edital de seleção do MEC. De acordo com a Prefeitura, 3 faculdades estão interessadas. Devem ser oferecidas cerca de 150 vagas por ano. E a Unesp divulgou hoje a lista dos candidatos convocados para a segunda fase do vestibular. As provas serão realizadas ainda neste mês. As informações estão no site da Unesp. Ainda hoje a gente fala sobre o desempenho do Colégio Técnico Industrial da Unesp no Enem. E logo depois do intervalo. Empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a empregar pessoas com deficiência. De volta com o Unesp Notícias e o assunto é esporte. Foi suado, mas o Bauru Basquete venceu o primeiro jogo da série Melhor de 5 contra o Paulistano, pelas finais do Campeonato Paulista. Na partida realizada ontem à noite, o placar ficou equilibrado o tempo todo. Mas no fim, o time bauruense errou menos e ganhou por 81-76. O armador Ricardo Fischer, de Bauru, terminou como cestinha do duelo com 19 pontos. E o segundo jogo da série será realizado daqui a pouco, às 8 horas da noite, novamente no ginásio Panela de Pressão. Se vencer, o Bauru Basquete ficará a apenas um passo da conquista do título estadual. Vamos ver agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em vários pontos do estado na tarde desta terça, principalmente na região norte. As temperaturas continuam altas, por isso a previsão é de mais pancadas para esta quarta-feira. Em Bauru, há uma pequena chance de cair uma chuva rápida em alguns pontos da cidade no fim do dia. Agora a umidade do ar é baixa, está em 35%. Temos ventos de brisa a 14 km por hora. Hoje os termômetros chegaram a marcar 34 graus em Bauru. É a mesma máxima prevista para amanhã, aqui e em Piratininga. Em Agudos, a temperatura deve ficar em 33 graus. Hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela ONU
com o objetivo de aumentar a integração entre pessoas com e sem deficiência. Para isso, é extremamente importante que as empresas estejam preparadas para receber esses profissionais. Aqui em Bauru, mais de 1.400 deficientes têm emprego com carteira assinada, mas esse número poderia ser maior. Agora você vai comprar os produtos. Jéssica passa por todas as prateleiras e escolhe os melhores produtos, desde alimentos até higiene pessoal. O que parece uma compra no mercado, na verdade, é uma aula. Aqui na APAI, eles oferecem 4 cursos para preparar os alunos para o mercado de trabalho. E nesta aqui, eles treinam a função de empacotador. O Luiz coloca as compras nas sacolas. Ele aprende a separar os produtos e a organizá-los para os clientes. Nós fazemos simulação de empacotamento, simulação de reposição de produtos na prateleira e eles também vão para a prática no mercado. Desde 2002, a APAI já colocou 278 alunos no mercado de trabalho e outros 292 estagiários. A instituição tem parceria com 44 empresas. A pessoa com deficiência intelectual, assim como qualquer outra, ela tem sim mais potencialidades do que dificuldades. O que é necessário apenas é esse trabalho de desenvolvimento de potencialidades. E aí assim elas conseguem desenvolver com muita competência o trabalho, tanto é que hoje nós temos depoimentos de empresas que colocaram os nossos alunos, né, em seu meio de trabalho e realizam muito bem, né, as atividades que são designadas a eles. Eles se tornam às vezes até exemplo para os demais funcionários. Por lei, toda empresa com mais de 100 funcionários deve destinar uma cota para deficientes, que varia de 2% a 5% do total de funcionários. Aquelas que não cumprem podem pagar até R$ 132 mil de multa. Neste ano, de 200 empresas fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego na região, 35 foram multadas. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, estão empregadas 1.424 pessoas com deficiência em Bauru. Isso representa apenas 1,13% dos 125 mil trabalhadores com carteira assinada na cidade. Para este advogado, que coordena a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, este número ainda é pequeno. É lógico que realmente a pessoa com deficiência ela precisa cada vez mais ter acesso a situações de capacitação, né? Ou seja, desde o seu início do seu histórico escolar, ou seja, que ela realmente tenha condições de estudar, que ela tenha condições de poder se formar nesse período de formação inicial. Talvez seja interessante para os empresários, né, se valerem de uma maneira mais efetiva de outros institutos que a lei também garante a esses indivíduos, ou seja, que é uma melhor utilização da lei do estágio e também da lei de aprendizagem. Para o vereador Fábio Manfrinato, as empresas ainda precisam se estruturar melhor para receber esses trabalhadores. Temos uma lei. A lei de cotas faz 22 anos que existe, então não é uma questão nova. É que agora está sendo cobrada. E a cobrança é alta. Então os empresários, eles estão sentindo isso no bolso, então eles estão em busca dessas pessoas com deficiência. O problema é, a empresa está preparada para receber? Porque as deficiências são várias. O supermercado Taust tem 400 funcionários, dos quais pelo menos 20 são deficientes. Ronaldo trabalha na lanchonete. Com o que ganha, consegue até ajudar em casa. Eu uso um pouquinho para mim e para meus pais. Ajuda em casa. A maior parte dos empacotadores fizeram o curso da APAI, mostrado no começo da reportagem. Salário, jornada de trabalho e cobrança dos chefes são iguais às de qualquer outro funcionário. E o relacionamento com os colegas também não tem diferença. Eu acho legal o relacionamento de mim e dos meus amigos, porque sempre me incentivo. Para mim é legal trabalhar, ter dinheirinho, ajudar a família. A questão maior, que até é por isso que existe essa lei, né, é de integração social, é de desenvolvimento do indivíduo, né, e é isso que a gente preza aqui, não só contratar porque tem uma lei e tal, mas realmente desenvolver esse colaborador, fazer com que ele se integre na equipe e desenvolva as suas atividades, né, com empenho e goste do ambiente de trabalho e que isso, faça com que ele desenvolva seu lado pessoal também. Para os clientes, o serviço que eles prestam está aprovado. Eles realmente estão inseridos assim na sociedade porque
Não dá para você olhar e ver alguma diferença entre ele ou qualquer outra pessoa que esteja trabalhando aqui. Nós mostramos em junho deste ano, com exclusividade aqui no Nesp Notícias, a dificuldade que atletas paralímpicos de basquete tinham para treinar na cidade, por falta de equipamentos adequados. O problema está próximo de ser resolvido. O projeto da Associação dos Cadeirantes de Bauru, em parceria com a APAI, para montar um time de alto rendimento na modalidade, ameaçava acabar. A entidade não poderia mais emprestar as cadeiras de rodas, porque os equipamentos eram utilizados no atendimento a pacientes em reabilitação. Nós levamos o problema a autoridades do município. Agora, a Secretaria Estadual de Esportes deve comprar 10 cadeiras de rodas para a prática esportiva e redes de proteção. Até o próximo dia 10, a Secretaria vai pedir a documentação para a CEMEL, para liberar o dinheiro para a compra do material. A verba foi solicitada pelo vereador Fábio Manfrinato via emenda parlamentar. No próximo bloco, a gente fala sobre o CTI da Unesp. Voltamos já! Nós noticiamos aqui no Nesp Notícias que o Colégio Técnico Industrial, CTI da Unesp, ficou com a maior média no Enem entre todas as escolas do ensino médio de Bauru, particulares e públicas. Nós vamos saber agora quais são os diferenciais do colégio, que repetiu a marca do ano passado. Recebemos a diretora do CTI, Rosinaura Memari. Rosinaura, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Rosinaura, se a gente for ver a nota, então, do colégio esse ano, foi de 645. 3 pontos a mais que o segundo colocado, que é uma tradicional escola particular aqui da cidade. Sim. Como que se explica o alto desempenho dos alunos nesse tipo de exame, que não deixa de ser um diagnóstico, né, da qualidade do ensino e da aprendizagem? Isso, Larissa. Para nós é importante esse diagnóstico porque o colégio técnico, ele tem como princípio básico a formação de técnicos e não a formação de cidadãos com ensino médio. E talvez, acreditamos nós lá no colégio, que esse diferencial de formarmos técnicos que seja a diferença em relação às demais escolas. Nós estávamos conversando essa semana com alguns professores a respeito disso e nós percebemos assim que o aluno que faz o colégio técnico, de uma certa maneira, ele consegue colocar em prática aqueles ensinamentos das áreas exatas. Então, muitas vezes, ele sai do abstrato e ele concretiza o que ele aprende porque o técnico exige isso. Então, ele tem que ter essa formação para desenvolver as experiências, os trabalhos, para entender o funcionamento das coisas que ele utiliza e, para isso, ele tem que ter esse conhecimento. Nós temos lá o curso de mecânica, o curso de eletrônica, o curso de informática. São 3 áreas que, de uma maneira ou outra, eles vão fazer com que a área de exatas seja mais necessitada. Então, a área de exatas do CTI, a carga que ele trabalha na área de exatas é maior que a carga de humanas. Mas também não vamos desmerecer o lado das humanas, porque é com esse conhecimento da humanas que o aluno interpreta uma questão, que o aluno desenvolve um pensamento, um trabalho. Então, não podemos desmerecer, mas que existe uma carga horária maior na exata, sim. Rosinaura, vamos explicar então para quem não conhece a fundo o trabalho do CTI. É um ensino médio, mas isso. O aluno sai também com uma formação técnica nessas 3 áreas que você falou. Nas 3 áreas. Então, o aluno que presta o exame de seleção, porque é necessário para entrar no colégio ter um vestibulim, que a gente chama, ele entra. Quando ele faz a opção, ele já tem que escolher o curso que ele pretende. E se ele faz a opção para o integrado, então ele vai cursar o médio e o técnico. Se ele faz a opção para o noturno, ele não cursa o médio, é só o técnico. Aí ele deverá estar cursando o médio em outra escola ou ter concluído o médio e vai em busca de um diploma de técnico. Mas o integrado, ele no período de manhã e às tardes, no mínimo 3 tardes, o aluno permanece na escola com horário mesclado de disciplinas do ensino médio e do ensino técnico, do curso que ele escolheu. Então, essa formação, quando ele termina os 3 anos, ele sai com o ensino médio completo, concluído, e o diploma do ensino técnico graduado
desde que ele fez todos os requisitos, inclusive estágio, que é obrigatório, profissional, terminando ele sai com diploma de técnico. Então, é um diferencial, inclusive, para o próprio currículo do aluno que segue estudos na universidade. Certo. E neste fim de semana tem o vestibulinho do colégio, nesse né? final de semana, para muitos candidatos, aí será um final de semana movimentado, porque domingo, dia 8 de dezembro, a partir das 2 horas, eles estarão fazendo a prova para essa seleção, né, de candidatos e tendo que chegar no local de prova às 13h30 no mínimo, né, portando documento de identidade, caneta. E ele vai prestar essa prova com horário até às 18h30. Né? São uma prova extensa, são 50 questões objetivas mais uma redação. Então, e a concorrência é grande, Rosinora? Muito grande. Esse ano, para você ter uma ideia, Larissa, o curso de mecânica extrapolou as nossas expectativas. No integrado, que geralmente era o curso de informática, que acabava trazendo mais concorrência, o de mecânica está sendo um forte concorrente aí para quem vai prestar, em torno de 10-1, mais ou menos. 10 por vaga. Isso. Olha só, quem vai prestar então quem tem vai que estar bem prestar, preparada. Tem que estar bem preparado. Eu sei que muitos se preparam desde o início do ano, então é um momento importante para aquele candidato que vai prestar a prova, também não na última hora se apavorar, né? Trabalhar a prova com tranquilidade, porque a prova não está assim, acredito, se seguir o nível dos anos anteriores, não é uma prova difícil, mas é trabalhosa. Certo. E lembrar que não pode zerar na redação, senão não é classificado. Tem que saber escrever. Tem que saber escrever, porque nós precisamos de profissionais, além de tudo, alfabetizados, né? Tá certo, Rosinora. Muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. Agradeço, o Colégio Técnico agradece e... Posso dar um recadinho? Claro. Que se quiserem saber mais novidades do colégio, nós temos o nosso site www.cti.feb.unesp.br e também a página do Facebook Colégio Técnico Industrial, Professor Isaac Portal Roldan. Tá ótimo. Tá Obrigada. bom? Obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.